Começa agora pela Web Rádio ABC o programa Trilha Sustentável. Nos próximos 55 minutos, mergulharemos nas mais diversas trilhas, explorando temas como conservação da biodiversidade, energia renovável, reciclagem, consumo consciente, agricultura orgânica e muito mais. A apresentação é de Sônia Martinez e teremos também participações especiais de ativistas, empreendedores que estão fazendo a diferença em prol de um futuro melhor e especialistas nas mais diversas áreas de conservação. Participem. Você é peça fundamental nessa história. Nosso WhatsApp 11 99772 4117 99772 4117. Programa Trilha Sustentável e o Web Rádio ABC sempre com você. Muito boa tarde, audiência, você que sempre está com a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Trilha Sustentável, nosso bate-papo sobre sustentabilidade, com entrevista, notícias e dicas, e a partir de agora eu, Sônia Martinez, te convido a trilhar com a gente pelo nosso WhatsApp 997724117 ou então baixar o nosso aplicativo ou nos acompanhar pelo YouTube. E hoje, gente, Trilha Sustentável ao vivo e em cores, né? As últimas semanas aí a gente tem reprisado o programa. Por quê? Por conta de muita demanda de trabalho, graças a Deus. E hoje estamos aqui para a gente falar sobre um assunto que tem sido recorrente no nosso programa e que nos impacta diretamente, que a gente não olha muito, a gente não presta atenção, mas está todos os dias ali dentro das nossas casas, batendo na nossa porta, que é a questão do lixo, que a gente chama de resíduo, que é o nome correto, mas conhecido e falado como lixo. E hoje, gente, qual é o nosso foco dentro dessa questão do lixo? Os aterros sanitários e, em especial, o aterro sanitário de São Mateus, que fica na zona leste de São Paulo, e que a gente vai entender o que está acontecendo ali, um problema extremamente sério. E para falar sobre isso, mais uma vez, em nosso programa, o querido biólogo, professor, ambientalista, mestre em cidades inteligentes e sustentáveis, José Ulisses Berreira de França, que também faz parte do Conselho Gestor do Parque Municipal Cabeceiras do Aricanduva, que vai aqui nos esclarecer, nos posicionar o que está acontecendo nessa região. E, gente, o que está acontecendo ali não é um problema, desculpem, específico e exclusivo da Zona Leste de São Paulo. É problema da nossa cidade, do nosso país. Ulisses, seja bem-vindo mais uma vez ao Trilha Sustentável. Olá, Sônia, boa tarde a todos que nos acompanham pela Web Rádio ABC. Sim, um tema bem espinhoso, mas desde já peço que os nossos ouvintes, nossos webnautas, nos provoquem, mandem perguntas, questionamentos, enfim, que participem. Nossa intenção é explicar um pouco essa dinâmica, então, de possível ampliação, mais uma ampliação do aterro CTL lá em São Mateus, divisa com Mauá. Exato. E aí, para começar, para quem está chegando agora na Web Rádio ABC, para quem está chegando agora no Trilha Sustentável, e para quem já é ouvinte, mas também não entende muito bem o que é um aterro sanitário. Ulisses. Bom, inicialmente nós tínhamos, então, lixões, que é um espaço físico onde se deposita qualquer tipo de resíduo, e vai depositando até que uma hora aquele espaço não recebe mais. Então, com a lei veio a definição de aterro sanitário. Por que aterro? Aterro é uma infraestrutura de engenharia, traduzindo em miúdos, é como se fosse um grande saco de lixo coberto por terra. Uma camada de lixo, uma camada de terra, e vai subindo essa estrutura até que ela cesse, que ela não possa mais receber lixo. Então, trocando em miúdos é isso. É um local onde se destina o resíduo de forma correta, se vai aterrando, jogando terra sobre.
É uma super engenharia, né? Porque Sim. é uma obra que exige muito investimento, é uma obra que ela tem uma vida útil estipulada, né? De 10, 15, às vezes, dependendo aí da gestão, esticam mais um pouquinho, mas é uma obra que é necessária, mas uma obra complexa e que exige muito investimento. Muito bem, posto isso, Ulisses, nós estamos falando aqui do aterro sanitário de São Mateus. Localiza para a gente, para o nosso ouvinte, geograficamente, aonde está isso, e vamos aí já começar a falar da problemática toda que cerca o aterro sanitário de São Mateus. Tudo bem. Bom, o aterro, hoje chamado de CTL, era antigamente o aterro São João, fica às margens da Avenida Sapopemba. Na última ampliação, na quinta, a Sapopemba foi desviada para ampliar o aterro. Ele fica exatamente na divisa de São Paulo, a região ali de São Mateus, Jardim Limoeiro com Mauá, outra cidade. Então, que é uma outra questão, como essa área divide cidades, quem faz, inclusive, o trâmite de autorização é a CETESB, é o Estado, e não o município. Então é isso, ele fica próximo do fim da Avenida Sapopemba, numa área muito carente, mas a subprefeitura de São Mateus é uma sub que tem mais ou menos 450 mil pessoas ali diretamente impactadas. E já tem 40 anos que o aterro está lá, nessas todas as ampliações, agora está indo então para a sexta ampliação. Ao lado desse parque, desse aterro, um companheiro, Ângelo Rebolino, que fundou a ONG SAL, Sociedade Ambientalista Leste, por meio do CADES, que é o Conselho de Meio Ambiente da cidade de São Paulo, começou a procurar meios de conseguir recursos para comprar a área e conseguiu pelo FMSAI, Fundo Municipal de Saneamento. Então, por meio desse financiamento, conseguiu recursos para comprar a área, onde hoje é o Parque Cabeceiras do Rio Aricanduva. Cabeceiras, porque é lá que o rio nasce. E essa ampliação, inclusive, proposta, impacta diretamente, porque por ser um parque natural, a lei que cria o parque diz que a mata que fica ao lado é a que a gente chama de área de amortização. E o aterro previsto é exatamente sobre a área de amortização, dentre esses e outros grandes problemas. Ulisses, nós estamos falando, só para a nossa audiência também entender um pouco mais, no aterro sanitário de São Mateus, recebe algumas toneladas de lixo todos os dias, porque é lá que quem cuida desse aterro é a EcoUrbis, que é uma das empresas responsáveis por cuidar, por recolher, fazer a coleta, fazer a gestão do resíduo da cidade. Certo? Isso. E aí recebe, e como você disse, esta é a sexta ampliação. Né? Então, como eu disse no início, os aterros sanitários eles têm um período de vida útil. Se esgota, precisa se buscar mais espaço para depositar esse lixo, que não é, que na verdade, ele não deveria ir para o aterro como vai hoje, que praticamente vai 100%. Né? Pouquíssima coisa, o nosso índice de reciclagem falam em 8%, algumas publicações, mas a gente sabe que está abaixo disso. Então, só para a nossa audiência entender que neste local recebe toneladas dos resíduos que nós produzimos todos os dias. Veio se esgotando, e daí a necessidade, inclusive a planta que se tem hoje, a previsão de esgotamento é para o ano que vem, né? Sim. 2026. E diante dessa necessidade de ir se ampliando, porque ao invés de nós diminuirmos a produção, a geração de resíduo, a gente só aumenta. Então precisa, se a gente não tem uma gestão adequada e se a gente só aumenta, nós precisamos de mais espaço. E é essa hoje a discussão. Correto? Sim. Enquanto você falava, Sônia, eu fiz aqui uma pesquisa rápida. Segundo dados oficiais da Prefeitura, em 2022,
o percentual de resíduo reciclado em São Paulo, sendo otimista, chega a 3%. Chega a 3%. Ou seja, 97%, então, seria demandado para aterro. E a questão de prolongar, de fazer uma ampliação do aterro, tem alguns problemas. Primeiro, a prefeitura não fez o dever de casa de demandar essa matéria-prima para outras fontes, por exemplo, cooperativas de seleção, de triagem. Preciso lembrar que a 4ª Conferência de Meio Ambiente foi há 13 anos atrás. Inclusive, o tema dela era exatamente o lixo. Eu fui delegado da 4ª Conferência, fui delegado municipal e fui delegado estadual. Lá nós tiramos, por exemplo, que a Prefeitura de São Paulo precisava olhar, enxergar o catador como sendo um agente ambiental e, assim sendo, ele tinha e tem que ter apoio. Ele tem que ter um mínimo de subsídio de EPIs, que são equipamentos de produção individual, capa, luva, bota, e ele tem que ter uma remuneração, porque ele é um agente ambiental. Ele retira material que ia para os aterros e desse material ele faz o seu ganha-pão. Então a prefeitura não fez o dever de casa. Primeiro problema. E quando falamos de ampliação, tem uma questão que é a seguinte: espaço. Espaço para se fazer um outro aterro. Hoje o aterro CTL recebe resíduo de toda a Zona Leste e Zona Sul da cidade de São Paulo. Exato. E assim, se nós não discutirmos isso de forma séria agora, ouso dizer que daqui a 10 anos vamos de novo estar discutindo a urgência. Porque, inclusive, olha que interessante, quando se assinou o contrato da 5ª ampliação, já sabia que em 26 chegaria o momento de essa estrutura não mais poder receber lixo. Por quê? Porque ele chegou no teto, a vida útil dele acabou. Ulisses, você falou uma coisa importante. Já se sabia, e é óbvio que nessa questão do lixo, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Até nós aqui, cidadãos comuns, nós aqui sabemos, nós que estamos nesse dia a dia, mas se a gente for pensar em termos dos órgãos competentes, desse segmento, todo mundo já sabe, né? 2026, isso se expira, não temos mais condições. Isso implica, como você diz, em área. Qual é a área que nós temos hoje, ou que se está pleiteando para poder fazer essa ampliação? Bom, primeiro, eu sou membro do Conselho Gestor do Parque Cabeceiras do Aricanduva e chegou para nós um pedido de urgência para que nós, Conselho, nos manifestasse a respeito da ampliação. A nossa última reunião foi agora, segunda-feira. A comunidade tem 4 votos, 4 conselheiros. E nós votamos não à ampliação. O governo tem 3 votos. Votaram sim. Então veio representando o governo a pessoa que substituía a ADM. Ele votou sim, deu empate 4-4. Ele votou sim de novo, desempatou, perdemos então por 5-4. Então, na prática, nós ganhamos de 4-3 e não levamos. Mas quando você pergunta de área, Sônia, a prefeitura sequer demonstra qualquer interesse em tentar verificar outras áreas. Pensa simplesmente em ampliar. Por quê? Porque já existe o aterro lá. Eu costumo dizer que é a herança maldita. Teve o primeiro. Ampliou. Está indo para a 6ª ampliação. E ouso dizer, daqui a 10, 15 anos, mais ampliação. E vai ad eterno nessa herança maldita. Então, esse é o grande problema. Tanto que, no nosso debate com a prefeitura, a Elizabeth, do Instituto Polis, que estuda resíduos, disse o seguinte: já que está dada a urgência
por questões de encerramento de vida útil, é simples. A prefeitura demanda, até resolvermos esse conflito, destina esse resíduo para outros aterros. É muito simples. Até porque é importante lembrar de uma coisa. O aterro é uma estrutura extremamente complexa e é pública. O aterro é público. A Ecolumes faz a gestão. Então, a gestão do aterro ela é privada. Mas o equipamento é equipamento público. E para que haja essa ampliação, óbvio, tem que se devastar uma área, né? E eu tenho acompanhado um pouco dessa discussão, e o número que eu tinha na cabeça, até muito recentemente, era a derrubada de 10 mil árvores. Parece que isso mudou um pouquinho no meio do caminho. Então, Sônia. Qual foi a parte que eu perdi, que saltou de 10 para 60? Aconteceu o seguinte, haja vista essa urgência, que até então acreditávamos que era da CETESB, e não era a empresa forçando a barra contra o conselho, eu fiz uma manifestação técnica. Eu sou biólogo, sou mestre em estados de inteligência, eu fiz uma manifestação, inclusive, questionando qual seria o número exato de árvores a serem suprimidas. Pois bem, no relatório técnico número 671, de 2025, agora em agosto, eles trazem, então, na página 21, que o número total de árvores a serem cortadas, a serem suprimidas, mudou de 10 mil para 62.722 árvores. Isso do dia para a noite? Foi um outro estudo? O que aconteceu? Então, as duas empresas contratadas pela Ecolumes não dizem muito bem o porquê, apenas trazem esse número. E aí me vem uma pergunta. Então, se não fosse eu questionar o número correto, iam suprimir, iam cortar 62.722 árvores sem nem prestar contas. Quer dizer, iam prestar contas só de 10 mil? Seria isso? Então, assim, esse para mim é um erro grotesco. Estamos falando de corte de quase 63 mil árvores na subprefeitura de São Mateus, numa região extremamente pobre, que inclusive é pobre até em resíduo, em recurso natural, em árvores, em arborização urbana. Além do que, faz divisa com Mauá, a região do Zaire, que é outra região pobre em recurso financeiro e também em recursos naturais. Então, além de toda essa questão, tem esse impacto direto do corte dessas árvores. Se é uma região que já tem pouca cobertura, imagine com 73 mil árvores praticamente a menos. E com todas essas árvores a menos, toda essa cobertura vegetal, será prestado menos serviços ecossistêmicos à população. E o que seria o quê? Maior poluição do ar, porque essas árvores não estarão lá. Maior fluxo de água durante as chuvas, porque essas árvores não estarão lá para reter um pouco essa água. E todos os serviços ecossistêmicos decorrentes da prestação dessas 62.722 árvores. Ulisses, arredondando, né, vamos falar em 63 mil, me parece que esse equívoco, vou colocar como equívoco, é um tanto quanto né, como é que explica isso? Porque vamos pensar que numa iniciativa privada, você chega lá para o teu chefe e fala, olha, isso aqui é 10 mil. Não, desculpa, errei. São 63 mil. Assim, é inaceitável, né? Então, então assim, precisa entender onde foi o ruído que aconteceu isso. E pensando na questão prática, que você falou da Beth, do Instituto Polis, que se dedica muito a essa questão dos estudos do resíduo, eu estava nessa reunião, não acompanhei toda, mas quando ela sugeriu distribuir, porque assim, nós estamos numa medida de emergência e que também, às vezes, Ulisses, você que está, né, muito mais perto disso, parece que espera-se o prazo apertar, o esgotamento do prazo para dizer, a solução, gente, não tem solução, a gente tem que aprovar isso aqui.
certo? Então, quando ela, e eu vou te confessar que eu não lembro, não sei se a Beth foi respondida, quando ela colocou essa sugestão de distribuir, já que estamos numa emergência, e não convém a gente tomar decisões em momentos assim, né? É o tal da decisão, você tomar decisão quando está nervoso. Você nunca toma a melhor decisão. Eu não sei se foi dada a resposta a ela ou qual foi a resposta. Então, sim, a Beth foi ignorada na sua pergunta, a prefeitura não quis responder, e aí tem alguns problemas práticos. Essa questão de onde fazer aterro ou o que fazer com o resíduo sólido, o lixo, estamos falando aqui apenas de lixo, não de outras coisas, que aí o problema fica um pouco maior. Mas falando só, então, do resíduo sólido domiciliar. O grande problema é a falta de política pública. Se a prefeitura não olhar o catador de porta-em-porta como agente ambiental, que foi a minha moção que foi aceita na 4ª Conferência de Meio Ambiente, há 13 anos atrás, e não enxergar a importância das cooperativas, vai continuar demandando todo o resíduo para o aterro, quando não é. A prefeitura assumir, Sônia, que consegue reciclar 3%, é vergonhoso. E aí falamos de área. E aí falamos, então, de toda essa questão. Precisa de área, ninguém quer aterro perto da sua casa. Aquela região já sofre com aterros há 40 anos. E quando a gente fala, é importante falar nessa questão de área, porque quando a gente fala em centros urbanos, não tem área, né? Ou seja, a gente não, como você está dizendo, a falta de políticas públicas, séria, de verdade, nós vamos ter que buscar espaços cada vez mais distantes. Sônia, a lei que obriga o fim dos lixões e a transformação de todos em aterro sanitário, porque é uma estrutura técnica, uma estrutura segura, já visando que várias cidades não teriam recursos para ter um aterro próprio, e às vezes nem tem demanda de lixo para tanto, então não ia compensar. A lei já fala de consórcio intermunicipal. Então, algumas cidades se juntam para formar um aterro. Então, já foi pensado nisso. O grande problema que nós temos é a grande maioria dos prefeitos do Brasil não dão importância a esse assunto. Simplesmente, por exemplo, no caso de São Mateus, a prefeitura de São Paulo apenas enxerga São Mateus quando quer lá depositar o seu lixo, o seu resíduo. Sequer pensa com a comunidade. Além de todo esse problema, as compensações, as mitigações, sequer ficam em São Mateus, que é um outro problema. E pasmem quem nos acompanha. Olha que loucura. Já que é o Estado, Sônia, que faz a tramitação ambiental, a compensação ambiental e a mitigação, Sônia, quem nos acompanha, pode ir para qualquer local do Estado de São Paulo. A gente tem um exemplo, eu tenho um exemplo muito perto, que é a ampliação do metrô no Carrão. Ali o metrô precisa fazer uma compensação, acho que de 1.000 exemplares, se eu não me engano, e essa compensação foi parar lá em Arujá, ou vai, nem sei se foi feito ou não, mas, ou seja, então, a área ali, aonde foi feito a ampliação, está sendo feita a ampliação, a pergunta é como fica em nível de qualidade do ar, de qualidade de vida, de biodiversidade, né? Agora, Ulisses, eu queria voltar um pouquinho e dizer que nós temos essa problemática, sim, que precisa ser, né, tem essa urgência. Agora, nós temos uma questão que é, por que geramos tanto lixo? Por que a gente não consegue reduzir? E com tudo isso que você colocou, e que nós deveríamos vir num sentido de uma rota de diminuição, nós estamos
Muito ao contrário, aumentando a produção. Por que a gente não consegue equacionar isso porque a gente não vê a gente só fala das problemáticas, nós só dizemos, nós precisamos fazer, mas a origem do problema, por que a gente não consegue produzir menos resíduo? Está na questão cultural? Sônia, vamos lá. Será que realmente produzimos muito lixo? Porque vamos lá. Estou seguindo os números. Tudo bem, vamos lá. Será que não é a nossa visão que está equivocada? Por exemplo, se no lixo tiver vidro, é material reciclável. Se tiver papel, material reciclável. Se tiver plásticos, plásticos são materiais recicláveis. Será que nós estamos gerando muito lixo ou a nossa visão que ainda é equivocada? O que realmente é lixo? Por que é importante pensarmos nisso? E a todos que nos acompanham, que não moram na cidade de São Paulo, vocês vão sofrer isso nas suas cidades. Santo André, São Bernardo, todas as cidades sofrem com isso. É um debate que as câmaras municipais têm que enfrentar de forma séria. Mas voltando à questão da sua pergunta, Sônia, quando a gente pensa, então, o que realmente é lixo, aí a minha resposta a você é, será que não é a total falta de política pública para tratamento do resíduo que falta? Porque se a cidade diz que só recicla 3%, falta política pública para isso. Que invista nos catadores, que invista, inclusive, nos ferros velhos. Porque, sim, o ferro velho tem uma função ambiental e social muito grande. Eu já ouvi várias falas de gestores que não, tem que acabar com o ferro velho. Acabar por quê? O ferro velho faz parte de um ciclo de reciclagem que é vital para o resíduo sólido urbano e é vital para manter a vida útil dos aterros do jeito que está. Se acabar com o ferro velho, por exemplo, como eu já ouvi algumas propostas ridículas, o problema vai só piorar. Então, se o ferro velho em si tem um problema ou outro, então é um problema pontual de um outro ferro velho ou dos ferros velhos. Não é acabar com a questão. Então, eu acredito que não é que nós geramos muito lixo. É que a visão sobre esse lixo, que deve ser enxergado, em grande maioria, como matéria-prima. Por exemplo, os resíduos orgânicos. Ele pode ser 100% compostado e voltar para os jardins públicos, para os nossos canteiros em casa, para nossas hortas e para muitas outras funções. Isso dá uma boa discussão. Eu vou discordar em parte de você, concordo, mas nós geramos muito lixo. Nós geramos muito lixo. Mas, antes da gente voltar aqui, Doni, que hoje está aqui nos acompanhando, tem aqui a interação dos nossos ouvintes, Doni. É isso aí. Vamos lá, vamos ver os nossos ouvintes aqui, tanto pelo nosso canal do YouTube, @Web Rádio ABC WRA, também como pelo nosso WhatsApp, 11-99772-4117, e também pelo site. Pelo site nós temos aqui a Norma Megumi, que diz assim, mais um aterro em São Mateus é muito complicado para a população que vive com o mau cheiro vindo do aterro. Por que não incentiva a coleta seletiva ou as cooperativas de catadores? Temos aqui no YouTube a Sueli Xavier dando boa tarde. Deixa eu ver aqui a Mirtes de Domênico, a Toninha, a Bibi Moura, a Cleia Amaro. Deixa eu ver o que mais aqui. A Mirtes colocou, concordo plenamente com o professor biólogo. A Vivian aqui, que absurdo, precisamos compostar nossos resíduos orgânicos. A Mirtes, é nossa obrigação preservar a natureza, é revoltante solucionar, entre aspas, um problema e causar um problema maior para o planeta. Odair Jesus, boa tarde, camarada Ulisses. Por que o Ministério Público aceita esse tipo de situação na região de São Mateus? Ou por que a liderança daqui luta desde 2008, quando chegou a urbanização do bairro? Kimberley Franca, lindos, é muito importante cuidar do meio ambiente. Odair completou, eu venho lutando para a preservação do Morro do Cruzeiro. Uhum. No nosso WhatsApp, vamos lá, nós temos aqui
também, né, nós estamos no Trilha Sustentável, com o programa hoje falando para vocês que estão chegando agora sobre a expansão do aterro sanitário em São Mateus, divisa com Mauá, e prevê, com essa expansão, derrubar 60 mil árvores. E a gente pergunta, o que você enxerga com isso? Qual a sua posição? Tem aqui o Ricardo Mago da Luz, a Ana Utremari, a Cleia da Ótica, perfeito olhar. A Sônia também perguntou aqui, você tem ideia, a Sônia Martinez, para onde vai o lixo que você produz? Você tem ideia? O Ricardo respondendo aqui se é a favor ou contra. Ele diz, na verdade, eu sou contra. As derrubadas das árvores, os aterros, 80% daria para reutilizar de várias formas. Agora, cortar árvores para aterro, isso trará outras consequências muito grandes, na minha opinião. E a ideia de onde vai o lixo, ele respondeu, até onde eu sei, vai para o aterro, o famoso lixão. Ana Utremari, eu sou contra a derrubada das árvores para o aterro sanitário. E ela disse, até onde eu sei, vai para o lixão. A Cleia vai para o aterro, respondendo para onde vai. E ela é contra, pois acredita que tem outra solução. A Marlene Alice é contra, a Toninha é contra, e temos mais aqui. Deixa eu ver aqui. Esse assunto está bom. Deixa eu ver aqui, a Maria Clara. Sou totalmente contra a expansão do aterro na divisa de São Paulo com Mauá. Derrubar 60 mil árvores nessa região é um crime ambiental e precisamos preservar o que resta de verde na grande São Paulo. João Pedro, expandir esse aterro em São Paulo e Mauá é um retrocesso. A área já sofre com poluição e falta de áreas verdes. Desmatar mais é condenar o futuro da região. Ana Beatriz, não apoio essa proposta, não apoio. O impacto ambiental da divisa será devastador. Árvores não são obstáculos, são proteção contra o caos urbano. O Lucas, sou contra a ampliação do aterro sanitário nessa área. 60 mil árvores representam vida, sombra, biodiversidade, e a divisa merece reflorestamento e não mais lixo. A Isabel, essa expansão é um erro grave. A região já sofre com falta de infraestrutura verde, derrubar milhares de árvores só agrava o problema. O Rafael, precisamos de soluções modernas como reciclagem e compostagem, não de mais destruição ambiental. E a Camila, não concordo com a ampliação do aterro, o custo ecológico é alto demais, árvores levam décadas para crescer, aterros só acumulam problemas. Tem uma pergunta aqui antes de vocês. A Kimberly perguntou o que fazer para diminuir a poluição do mundo. E o Odair, temos um projeto de que a área do Morro do Cruzeiro virar um parque municipal de preservação ambiental. É isso. Que bom que, né, nós temos essa participação aí da nossa audiência. E uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Só essa nossa audiência aqui, a gente pode ampliar um pouco isso em termos de posicionamento, que a população realmente é contra, só que a população não é consultada. As decisões são tomadas ao bel interesse, né, de quem está lá com a caneta na mão, porque se ouvisse aqui, a gente tem uma amostragem. E antes de você falar, Ulisses, eu queria só colocar aqui a questão dos catadores, porque eu faço parte de uma cooperativa de catadores, a Copcasa, e a questão é o seguinte, hoje a prefeitura tem lá as análises dela para realmente direcionar todo o resíduo reciclável para a cooperativa, e hoje a Prefeitura de São Paulo tem em torno de 60 cooperativas que estão habilitadas a receber esse material. E outras 20 ou 30 que estão em processo de habilitação. E a primeira coisa que a gente pergunta e chama atenção imagina uma cidade com 12 milhões de pessoas com 60 cooperativas habilitadas para poder fazer a reciclagem. É óbvio que a reciclagem vai ser pouca, né? É óbvio. E aí, dentro disso também, Ulisses, tem a questão, você vai responder aí, né? Sim. A pergunta, do que também tem sido proposto, e a população, a gente pode voltar a falar isso, que é a questão
de se queimar lixo para transformar em energia, Sim. e os ecoparques, que tem tudo a ver com essa questão que nós estamos debatendo aqui. Nosso horário está super apertado, né? Mas mas vamos lá fechar. Bom, então, o Odair fez uma pergunta, como é que o Ministério Público aceita isso? Odair, Sônia e quem nos acompanha, tem 2 processos no Ministério Público do Estado de São Paulo questionando, primeiro, a mudança de zoneamento da área ao lado do Parque Cabeceiras para ser ampliado o aterro. E tem um outro problema que é o seguinte, o terreno todo foi comprado para ser área ambiental. Aí, nesse processo todo, foi cedido uma área para, então, ser ampliação do CPL. Sexta ampliação. Então, já tem, Odair, 2 processos que provavelmente vão ser juntados, e o Ministério Público está questionando. E nós também estamos questionando no Ministério Público. Nós, população, estamos questionando no Ministério Público. E ressalto, Odair, na votação, dentro do Conselho Gestor do Parque Natural Cabeceiras do Aricanduva, a população votou por 4 votos para não a ampliação. O governo votou 3. Aí o ADM, que estava substituindo, votou, empatou 4-4. Depois ele votou novamente, então o voto ele valeu por 2 e perdemos por 4-5. Mas a população votou não. A Ana Altremari traz uma questão de que o lixo, então, vai para o lixão. Não. O nosso resíduo, nosso lixo tem que ir para aterro sanitário e os lixões no Brasil inteiro precisam acabar. Nós precisamos passar a utilizar aterros sanitários. A Kimberly trouxe uma questão que é o que fazer para diminuir a poluição. Pois bem, eu vou responder lendo o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos, PGIRS, da Prefeitura de São Paulo, que está em vigor, tá? Ele está valendo. A Prefeitura não está seguindo, mas ele existe. O primeiro, Sônia, elemento, Sônia, Kimberly, quem nos ouve, é evitar o resíduo. O segundo é reduzir. O terceiro é reutilizar. O quarto, reciclar. O quinto, tratar. E só o sexto que é dispor corretamente. Então, tem todas essas questões. Nós precisamos repensar também a nossa vida e passar a gerar menos resíduo. Embora, reitero a minha fala anterior, que a Sônia discorda, mas que eu respeito, de que, de repente, não é que nós geramos muito lixo, é que a nossa visão é de lixo, não é. Muito daquilo que está ali no saco pode e deve ser enxergado como matéria-prima e fonte de renda. Vou te falar que essa questão, que a gente não abordou aqui, porque, enfim, isso também rende um outro programa, a questão da produção também impacta a questão dos recursos naturais. Né? Então, a questão do resíduo, a questão do lixo está ligado diretamente à questão dos recursos naturais, e se a gente não equaciona, não repensa, podemos continuar produzindo embalagem, mas como essas embalagens são desenhadas, como elas são produzidas, que tipo de material que seja reciclável, porque tudo isso impacta em recursos naturais. Na medida em que eu produzo uma embalagem com um material que eu não consigo reciclar, eu estou extraindo mais recurso natural. E a gente não tem recursos, os nossos recursos são finitos. Né? Sim. O nosso prazo está apertadíssimo, o nosso tempo aqui. Eu queria... Eu sei, está apertado mesmo, realmente, mas vamos só ver o que deu aqui de Claro. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Aqui, eu acho que poderia ter mais palestras sobre esses assuntos nas escolas, né? Sim. Deixa eu ver o que mais. A Sueli, parabéns ao programa da Web Rádio ABC, a Sônia, a interlocutora, e o mestre Ulisses por trazer esse tema. Odair Jesus, o povo de São Mateus, dos 3 distritos, tem que ir na Prefeitura de São Paulo para que o prefeito Ricardo Nunes atenda a região nossa.
Vivi, a compostagem não deveria ser política pública? Sim, deve. Sim. Sueli Xavier, os municípios têm que se unir para ir à luta nesse tema. O povo não pode desistir. Amirte, parabéns pelo programa Soluções Sem Matar a Natureza. É necessário todos participarem. Odair de Jesus, camarada Ulisses, temos que parar com a lei federal. Essa situação não pode ficar assim. Kimberly Franca, melhor rádio, parabéns a todos. A Norma Megumi, quais são os impactos diretos para a população que vive ao lado de um aterro sanitário? Pode haver erosão do solo descoberto de vegetação? Ah, boa pergunta, hein? Com você, Ulisses. Quais são as perguntas? Perdão. Esta aqui. Quais são os impactos diretos para a população que vive ao lado de um aterro sanitário? Pode haver erosão do solo descoberto de vegetação? Bom, os primeiros impactos, que eu já citei anteriormente, as árvores nos prestam o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Por exemplo, sequestro de poluentes, por exemplo, captação de água de chuva. Quando chove, a água cai sobre a copa e vai descendo com menos velocidade. Então, as árvores nos prestam inúmeros serviços ecossistêmicos. Sombreamento, um ar mais ameno, mais fresco. Então, primeiro problema, no que se suprime, no que se corta, 63 mil árvores arredondando, esses serviços ecossistêmicos não mais existirão. Primeiro impacto. Então, aquela região pode esquentar ainda mais, porque não ter essas árvores, além de não ter as árvores prestando serviços ecossistêmicos àquela população toda e à cidade inteira, tem o impacto dos caminhões ali, onde hoje são árvores, amanhã pode ter uma montanha de lixo e inúmeros caminhões gerando gases e esquentando ainda mais aquela região. Fora o ruído, fora os gases. E quando perguntou se uma célula pode romper, sim. Tem alguns anos, uma célula rompeu, cada patamar, tecnicamente a gente chama de célula, cada degrau é uma célula. Uma célula rompeu e o gás metano se espalhou por uma grande região, que é um gás extremamente... Pense se você estivesse vivendo numa bolha de um grande pum, gás metano, o pum. Então ficamos alguns dias sofrendo com isso. Mesmo eu que moro numa distância considerável, o gás pegava até a minha casa. Então, sim, a célula pode romper. Esse vazamento aqui no aterro de... No aterro exatamente, complexo. Entendi. Acho que foi o Odair, né? Sim. O nosso ouvinte, que falou aí das questões de políticas públicas, e você tem falado muito. É importante, para a gente fechar aqui, Ulisses, que assim, as políticas públicas, elas vão existir na medida em que nós, população, cidadão, munícipe, estivermos ali cobrando, exigindo e participando. É só assim que elas vão acontecer. As políticas públicas não vão cair do céu, gente. Se nós não entendermos que nós precisamos estar lá, cobrando efetivamente, participando dos conselhos, tendo uma cidadania ativa, as coisas não vão acontecer como elas precisam. Sônia, isso que você está falando é uma grande verdade. Se a gente pegar um exemplo assim, de uma sala de aula, onde você tem ali 40 alunos, e 10 manifestarem que querem que tal situação aconteça, e os outros 30 não querem, mas ficam quietos, os 10 vai aprovar. Acabou, exatamente. É o que acontece. Exatamente. Né? Então, nós precisamos de políticas públicas, precisamos estar ali cobrando e exercendo. Gente, eu sempre tenho dito aqui, dá trabalho? Óbvio que dá trabalho, tudo dá trabalho na vida. Eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente, o Ulisses também, é trabalho voluntário, isso a gente tem que abrir uma brecha, depois tem demanda, tem lição de casa, é assim que funciona, mas é assim que a gente avança em nosso favor, porque, infelizmente, somos nós por nós, então a gente tem que estar ali na linha de frente, brigando, e a sua despedida, meu amigo, por mais essa participação aqui, super bacana e esclarecedora para nós. Bom, é um assunto bem delicado, bem espinhoso, mas nós precisamos fazer. E o momento certo de fazer essa conversa, esse debate, não é agora. É antes.
Porque agora a prefeitura nos diz, olha, tem urgência porque o ano que vem o aterro não recebe mais lixo. Mas precisamos fazer. A todos que nos acompanham, a todos que nos ouvem, procurem essas informações nas suas cidades. Como é que está essa questão? Para onde vai o seu lixo? E o que é feito com esse lixo? O que a prefeitura faz quando recolhe o seu lixo? Porque esse problema é sempre recorrente. A gente não consegue fugir dele. Nós temos que encarar de frente. Os prefeitos, as secretarias do Verde têm que encarar de frente para a gente poder encaminhar de forma séria. Só a última questão sobre essa ampliação que nós votamos não. Por que nós nos manifestamos não? Porque a prefeitura não negociou nada com a comunidade, simplesmente quer fazer mais uma ampliação, sequer discutiu qualquer outra questão com a comunidade. Então, assim, vai ter uma ampliação, precisa ter? Tudo bem. Essa, então, que seja a última. E que, inclusive, a mitigação, a compensação, os recursos fiquem naquela comunidade. Fiquem naquela comunidade que tem ruas que nem pavimento tem ainda. Nem esgotamento sanitário tem ainda. Então, não dá para São Mateus e para aquela região divisa com Mauá ser vista apenas como um grande depósito de lixo. A vocês, muito obrigado. Obrigado pelas perguntas e até a próxima. Deixa eu só, para a gente fechar, tem mais alguma coisa, Doninha? Mais uma interação? Não, só o pessoal aqui dizendo viva, a Kimber falando viva o verde, a Sueli não ao desmatamento, dando parabéns, a Vivian gratidão, a Kimber diga não ao desmatamento, a Daíra, o povo brasileiro tem que entender que a educação ambiental é o verdadeiro caminho para uma vida melhor, gratidão a todos, é mais parabéns, gratidão. Obrigada, coisas, gente. Reforçando aqui a posição contrária, é isso. Obrigada, e eu estava sorrindo aqui porque a Kimberly, né? Kimberly está me corrigindo aqui. Sempre está acompanhando o pai aqui, sempre que vem ao vivo e em cores aqui no nosso estúdio, eu estava dando aqui, ela participando aqui, muito bacana. Ulisses, para a gente fechar, dia 4 vai ter outra reunião, né? Então, dia 4? Dia 4, nós estamos chamando uma audiência para discutir esse assunto na região. Uhum. Nós precisamos discutir esse assunto. Tem um outro problema que a gente vai ter que discutir, Sônia, que é o seguinte. Além de tudo isso, pessoal, a prefeitura quer instalar junto do aterro um ecoparque. Que detalhe. Para aquele povo que sofre há 40 anos com lixo, estão enganados. Não é eco, não é parque. É um nome bonito, Sônia, para um incinerador que vai incinerar lixo, drogas apreendidas e notas de dinheiro que saem de circulação. Então, olha, mais essa. Além de ter essa ampliação, a prefeitura, inclusive, Sônia, um outro questionamento feito no Ministério Público, ela separou. Ela nem quis discutir tudo junto. Ela está agora vendo só a questão da ampliação e na segunda etapa discutiu o incinerador. Claro, é estratégico. Sim. Quem ainda... Esse é um outro tema que rende um outro programa, mas entra lá, inteligência artificial, Google, pesquisa o que é ecoparque, que vocês vão entender melhor do que a gente está falando. Não é um parque, reitero, não é um parque. E a gente volta aqui no próximo programa para falar sobre isso. Super obrigada, Ulisses, mais uma vez aqui, sempre esclarecendo esclarecendo e falando esses temas bastante complexos para a gente. Obrigada, Doni, aí por todo o apoio técnico, e super obrigada para vocês que participaram. Hoje uma participação, uma audiência muito ativa, e é assim que a gente gosta. E hoje tem mais coisas sobre meio ambiente. Tem meio ambiente com Marta Marcondes às 19 horas, a Marta, querida, também uma ativista e que tem um trabalho fantástico no meio ambiente. Não percam. E a gente fica por aqui. Um abraço grande, um ótimo final de semana para vocês. Você ouviu pela Web Rádio ABC o programa Trilha Sustentável, com a apresentação de Sônia Martinez. Continue com a nossa programação 24 horas no ar. Fiquem com as músicas de qualidade. E tem mais programação ao vivo hoje.